prática, né, Godoy? Verdade. Há uns 7 anos atrás, quando nós iniciamos aplicar o empreendedorismo nas nossas vidas. Oh, cara, isso eu até vou fazer um comentário, cara, muito bom. Aí nós começamos isso. E eu me lembro que a gente começou com o programa Inspire-se lá, o Godoy precisava de ajuda e a gente falou, não, rapaz, eu acredito nisso aqui. E aí nós começamos a desenvolver situações que faziam com que a gente mudasse de atitude. A Ellen comentou sobre o resultado, que nós não devemos trabalhar por dinheiro. E era isso que a gente falava. Trabalhar por dinheiro, nós temos que trabalhar por resultado. O dinheiro vai ser consequência desse trabalho ou daquilo que a gente está fazendo. Verdade. E eu me recordo que a gente estava sentado ali na esquina da Duque de Caxias ali, naquele prédio ali, e tinha umas cadeiras ali, umas mesas que ficavam ali à disposição. Tinha uma lanchonete lá dentro e ali ficava. E um dia nós estávamos sentados ali e passou um amigo nosso e perguntou, ué, o que vocês estão fazendo aí? A gente está vendo aqui uns projetos e tal, que a gente está fazendo e tal. Ele desconversou e saiu e foi embora. Aí eu peguei e falei assim, nossa, a gente esperava que a pessoa se reagisse e outras pessoas também que passavam, a gente falava do que a gente estava fazendo e ele não dava atenção. Saía e ia embora, seguia o caminho. Aí um dia passando um amigo, eu falei assim, ó, nós vamos falar diferente hoje. Aí eu falei assim, ele perguntou, né, tudo bem? O que vocês estão fazendo aí? Eu falei, nada. Como nada? Hoje, segunda-feira, e vocês aqui fazendo nada? Como é que é isso? Puxou a cadeira e sentou. E ali a gente começou a conversar. Então, assim, foi uma situação, que até eu comentei com o Godoy uma vez, e a gente falou assim, a gente precisa mostrar para as pessoas, às vezes, aquilo que a gente está fazendo na prática. Né? Viver algo que você acredita porque no caso pegando... e aí assim tem uma questão que eu colocar para vocês comentar, a pessoa descobre esse ponto de partida ou ela tem que ela vai buscar isso na vida, ou a pessoa, por exemplo, a pessoa que não busca, vive no piloto automático. Como que é que funciona esse start? Eu vou deixar ela falar, mas daqui a pouco, se quiser, estamos com a bala a gente quer ver isso na prática, né? Não pode falar em bala, né? Senão já vai pensar que vou falar o que quiser aqui. Às vezes a gente fica muito na teoria, algumas coisas aqui. Fazer isso, tal, aquilo, Vamos mas lá, amor. Na prática, como que eu funciona? acho que assim, uma coisa que não mente são os nossos resultados. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer um exame de consciência e ver como que estão os resultados da sua vida. Por exemplo, no caso profissional, como é que você está acordando todo dia e voltando do trabalho todo dia? Porque, por exemplo, eu já estava entrando em pânico quando eu escutava a musiquinha do Fantástico. Porque eu tava nessa manada, né? Amanhã tem que trabalhar. Nossa, quando a gente chega na segunda-feira, que às vezes a gente tá em casa, ou às vezes sai assim, tranquilamente fazer um passeio, uma caminhada, as pessoas olham pra gente com um olhar diferente. Assim, sim. O que ele faz? Isso aí. Eu vou Porque a segunda-feira pra mim hoje é igual a qualquer outro dia. Não tem diferença. Não tem diferença. Eu vou chegar nisso. Então, assim, eu adquiri hipotireoidismo de estresse. Nossa. Passei por um estresse, um ano assim terrível. Foi 2013. Teve uma reorganização na empresa e eu tive bastante conflito ali dentro e eu desenvolvi esse hipotireoidismo. Eu desenvolvi uma dor crônica que eu tinha no meu trapézio aqui direito, que eu fiquei mais ou menos uns 3, 4 anos tratando com todo tipo de coisa que você imaginar. Eu fazia liberação, eu fazia acupuntura, eu fazia infiltração, eu tomava muito relaxante muscular e nada melhorava. Eu só conseguia amenizar os sintomas durante um período curto de tempo. Então, o que era aquilo? Tinha dores de cabeça, dores no corpo. O que era aquilo? O meu corpo falando para mim. Era um resultado. O meu corpo falando para mim, tem algo errado. Entendeu? Insônia,
nossa, desânimo, falta de motivação, tudo isso eu sofria. Então, é você olhar para o seu resultado e você falar assim, é isso que eu quero para mim? Então isso parte de cada um, individualmente. De cada um, individualmente. É a pessoa que dá Porque assim, hoje o que acontece? As pessoas até sabem como que a vida dela tá, o resultado dela que não tá legal, mas ela faz o quê? Ela muitas vezes mascara isso. Eu fiz isso também. Eu tinha uma mini farmácia na minha casa. Eu tomava muita medicação. Mas aparentemente, para as outras pessoas, parecia que você estava bem. Mas assim, os mais próximos sabiam que eu não estava bem, né? Mas eu tomava muita medicação e eu achava que eu ia resolver. A medicação, ela não resolve. A medicação, ela é um resultado paliativo que você vai ter, que está tratando o sintoma e não a causa. Exatamente. Enquanto eu tivesse com aquela causa, eu teria o mesmo problema, né? Então, assim, é você olhar para os seus resultados. Mas muitas vezes você olha para os seus resultados e tem uma coisa que fala muito mais forte que você, que é o que te comanda, é o seu subconsciente. O seu subconsciente que te comanda, não é o consciente. E o seu subconsciente, você tem uma crença ali instalada. Uhum. Padrão que rege você. Que você não pode abrir mão disso. Por exemplo, pessoas que sofrem muito no casamento, vamos falar assim uma coisa bem radical, né? Uma mulher que apanha do marido, ou que é constantemente traída, ou o contrário também, mas ela se submete àquela situação porque ela acredita que casamento não se dissolve. É uma crença. Uhum. Então, que Deus uniu, o homem não... Para você quebrar uma crença sozinho, não é fácil. No meu caso, eu fiz mais de 20 formações. E até hoje eu estou quebrando crenças. Né? Na verdade, assim, o que a gente fala não é quebrar a crença, é atualizar. A ideia do ressignificar? Dá para chamar assim também? Ou... recontextualizar. Tá. É o nosso celular. Tá. O nosso celular, não chega uma época que ele começa a dar problema e tem uma atualização que tem que vir para ele poder funcionar bem? O nosso sistema operacional também tem que se atualizar. Se a gente ficar hoje com um pensamento de 20 anos atrás, a gente está totalmente fora de contexto. Não, perfeito. Essa analogia aí de atualizar, né? Porque o aplicativo, se você não atualizar, você acaba travando, né? O celular também. Sim. E assim a gente acaba vivendo sem essa atualização, a gente tá tudo bem. E não está, né? Então a gente precisa se atualizar, né? Com certeza. Isso é uma coisa assim que é um dos erros que as pessoas cometem, né? Sim. Acabam só relaxando, que nem o Cláudio também estava comentando, né? As pessoas começam a assistir só TV, só tudo tal, essas coisas. É muito fácil você entrar no automático.